Muito bem, graças a Deus. Boa noite, amados, preciosos irmãos, irmãs, filhas, filhos de Deus. Mais uma vez nós ocupamos esse lugar nesta noite calorosa para juntos nós alimentarmos do pão da vida, que é a palavra de Deus. Palavra que sempre vem movendo em nossos corações, vem nos dando condições de estarmos de pé quando vemos tantas coisas acontecendo, e Deus tem firmado a sua palavra em nossos corações, e nós cremos nisso. Tudo que é em nós, né? O corpo, alma, espírito, todos os cristãos realmente estão vinculados a Deus, estão crendo que realmente Deus vai aperfeiçoar toda a obra que Ele iniciou. Amém? Graças a Deus. Quem tem o mesmo prazer de cantar nesta noite é esse irmão em Cristo, pastor Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo, e nós temos nosso lugar de reuniões aqui, situado no Jardim São Francisco, na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui em Álvares Machado, né? As nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. E às vezes acontece que hoje ser quinta, fazemos transmissão aqui do escritório. Graças a Deus, nós estamos contentes, alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito para conosco, e uma delas é nos permitir viver mais esse dia para engrandecer, para louvar, para ouvir a sua palavra. Eu creio que cada coração sincero e direito ama ouvir a voz de Deus, ama estar em harmonia com o seu Pai Celestial. E esse também é o desejo do meu coração, trazer uma boa aproximação entre o homem e Deus, a mulher e Deus, o moço e a moça em Deus. Esse é o intuito de nossa alma aqui. Nós não estamos atrás de ganhar dinheiro, nós não estamos atrás de popularidade, nós simplesmente queremos que todas as almas se salvem. Para isso Deus enviou uma mensagem e, cumprindo a Escritura, eventos modernos esclarecidos por profecia, nesse tempo que estamos vivendo. Tudo que você vê hoje já era. Amém? Apenas a profecia vai esclarecendo esses eventos modernos. Nós vamos ver isso hoje. E cada irmão, ouvinte, mesmo seja a primeira vez, ou mais vezes que você possa estar ouvindo, mas espero eu que o Espírito Santo te advirta. Estamos numa hora tão terrível e precisamos da advertência mesmo do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus por ainda Ele estar nos advertindo, nos consolando, nos corrigindo. É sinal que Ele nos ama, né? E a Bíblia fala assim, se suportar a correção, Deus nos trata como filhos. E que filho há que o pai não corrija? Quando Deus quer o nosso posicionamento, Ele envia a correção, a liderança do teu poder sobre cada um dos seus filhos, né? Muito bem, nós estamos contentes porque estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecias, inclusive agora está cumprindo uma grande profecia. Já nós vamos meditar sobre isso, né? Mas que Deus conforte a todos os corações. Há muita gente enferma, doentes, aflitos, né? E vemos aí os rumores, tantas coisas acontecendo, surgindo nesse tempo final, e é normal que o ser humano sofra por causa disso. Mas temos que saber que é o maior do que isso tudo, que é Deus, que é o Espírito Santo, para nos confortar, nos consolar e dar para nós o gozo da vida eterna. Porque tudo aqui vai passar. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, né? Essas palavras já emocionam nossos corações, já nos dá aquela sensação de alívio, de paz no coração, porque quando lemos a palavra, quando se unimos à palavra, nós sentimos protegidos por Ele. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. E Deus tem sua forma de trabalhar em cada época, em cada dispensação. Mas Deus abençoe a todos. Nós vamos ouvir uma faixa musical. Depois eu quero ler com os irmãos no livro de São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24, o verso do número 4 até o verso de número 7. São Mateus, capítulo 24, verso 4 até o verso número 7, e o tema de hoje vai ser o complemento, né?
continuando a mensagem de ontem, começando a rodar aqui, que foi quarta-feira, né? Que é eventos modernos são esclarecidos por profecia, tá bom? Mas enquanto você vai buscar a tua Bíblia lá e achar para nós aí, São Mateus capítulo 24, verso 7 a 11, nós vamos ouvir uma faixa musical em nome do Senhor Jesus. Se tua vida é triste, tão vazia por não ter felicidade, se tuas lágrimas rolam, tua dor parece tão cruel, se tu tens um problema que até hoje não ouves resolver, se não tem mais jeito, o desespero tomou conta do seu ser, se a enfermidade te assola, te levando rumo à morte, se de tudo fizeste, procurando inutilmente se livrar, se tu queres agora deixar este fardo tão pesado, se aceita Cristo, neste momento Ele vai te libertar. Só Jesus tem o poder para poder te libertar.
Amém. Graças a Deus. Né? Vamos então ler a Escritura. São Mateus capítulo 24, verso de número 4 até o verso 7, que diz assim, olha. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Amém. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós abrimos a Sua palavra. Sabemos que uma vez, no Apocalipse capítulo 5, creio que é, ninguém era digno de olhar para esse livro, selado, por dentro e por fora, e João chorava muito, porque ninguém era digno nem mesmo de olhar. Mas através daquele grande desespero que João estava ali, porque sabia que a garantia da vida eterna estava naquele livro. E por causa do pecado, a falha de Adão, aquilo voltou para as mãos do dono original. Ó Deus, João chorava muito, Pai. Mas uma voz disse, não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João olhou, a voz que era um cordeiro, quando o leão falou. Mas quando João olhou, era um cordeiro que havia sido morto. Esse era o Senhor Jesus Cristo, o único que pisou o lagar da ira de Deus e tem aberto o livro para nós, tem solto as misericórdias, tem nos ajudado, e estamos tão felizes que através dessa graça, esse poder na cruz do Calvário, todos nós podemos pegar esse livro na mão, abrir e ler, e o Seu Espírito Santo vem revelar para nós. Abençoe todos os meus irmãos e minhas irmãs, os quais estão na audiência, Senhor, e por onde outro tempo, outra hora, outro dia, chegará a minha voz que possa abençoar algum coração, Pai. Enquanto, ó Deus bendito, o Senhor vier, estamos aqui lutando e trabalhando em prol do povo de Deus, da semente eleita. Por isso, no nome de Jesus Cristo, com perdão do nosso pecado, nós confessamos diante de Ti. Nos purifica e nos aceita mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados preciosos irmãos, nós estamos diante de uma escritura muito tremenda, né, que foi uma advertência que o próprio Jesus deu aos seus discípulos. Isso equivale para todos nós até hoje, né? Graças a Deus, Mateus 24, nós vemos que é cumprimento nesses dias que estamos vivendo, né? E como estamos ouvindo a mensagem de eventos modernos, são esclarecidos por profecias, eu creio que só a profecia que vai esclarecer os momentos e os movimentos modernos, né? Os acontecimentos, só ela esclarece. Por exemplo, o que significa o evento? Um acontecimento. Quantos acontecimentos estão acontecendo agora mesmo, nesses dias que estamos vivendo, no final de era? Muitos acontecimentos, mas o povo não consegue discernir isso. Por que disso? Eles acham que é comum, é normal, mas tem uma profecia que vem para nós desvendar esses mistérios desse acontecimento. Então, veja bem, os eventos modernos, as coisas diárias do dia que acontecem. Então, evento moderno, o evento significa acontecimento, cada acontecimento. Agora, a palavra moderno significa algo que ocorre no tempo atual, né? Recente ou contemporâneo, algo que acontece hoje, agora, já. Então, esse é moderno, é do dia, ou contemporâneo, da hora. Mas
Por exemplo, quando Jesus Cristo veio na Terra, ele pregou aqui seu ministério em 3 anos e meio, aquilo foi um acontecimento moderno de dia, contemporâneo do dia, mas eles não puderam entender. Mas através da profecia que foi dada a Isaías 712 anos antes, veio agora, tinha que mostrar que Isaías tinha dito isso. Então aquele evento moderno esclarecido foi por profecias, havia dito. E nós, se nós notarmos, tudo o que está acontecendo hoje, Deus já havia advertido, dado profecia através dos seus profetas, seus servos, né? Por exemplo, nós entendemos que hoje Deus tem enviado para nós um profeta mensageiro. Aleluia! Deus tem enviado um profeta mensageiro nos mostrando a revelação da sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Mas para nós hoje é contemporâneo, é moderno, é evento do momento. Mas Deus já tinha falado isso lá atrás, lá em Amós 3,7. E certamente, Senhor Deus, não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus servos, os profetas. Malaquias 4, 5, 6. Eles que enviam o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 17, 11. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então todos os segredos de Deus, pelos quais Deus sempre tinha dito a todos os profetas. Mas cada profeta, cada era que Deus trabalhou, teve a sua dispensação, o seu momento de graça. Por exemplo, nos dias de Noé, o profeta disse que foi a era de Noé. No dia de Jesus, a era de Jesus. Nos dias de João Batista, era a era de João Batista, o momento dele preparar o caminho para que aquele que viesse depois dele, que era Jesus Cristo. Então veja como que Deus sempre fez isso. Quando Jesus foi conhecer a João, foi ser batizado por João no Rio Jordão, veja só, e João falou, João se opunha, dizia: eu que quero ser batizado por ti, tu vês a mim. Jesus simplesmente disse: deixa, João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a Escritura. Amém? E o corpo tinha que ser lavado, o cordeiro para sacrifício tinha que ser lavado. O profeta diz, alguém pode pensar, mas por que Jesus tinha pecado? Por que ser lavado? Lá na água. Arrepender do que se não tinha pecado? Mas o profeta disse que todo cordeiro do Velho Testamento tinha que ser lavado para sacrifício. E Jesus fez isso também. Amém? Porque ele era o cordeiro imolado de Deus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. Amém? Mas quem esperava João? Esperava um Elias, o espírito e virtude de Elias, esse que irá diante de vós, o espírito e virtude de Elias, o qual preparará o caminho do Salvador. Mas o povo ficou esperando, mas quem será esse Elias? De repente veio João Batista. Veja só como Deus trabalha, e o espírito e virtude de Elias manifesta 5 vezes na Bíblia. Nós vimos Elias, depois Eliseu, depois João Batista, depois agora Elias, de Apocalipse 10, 7, né? Porque quando Jesus pregou para eles lá, ele falou: eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Falando agora no final dos tempos de Elias. Mas você vai ver na própria Escritura, no mesmo capítulo, ele diz assim: e digo-vos que Elias já veio e não conheceram. Falando que o Elias que eles estavam esperando era João Batista. E eles não puderam entender isso. Mas esse Elias que ele tinha falado antes do dia do Senhor, isso não aconteceu nos dias de João Batista, mas acontecerá agora no final dos tempos. Então, antes que as pragas venham, antes que as coisas acontecem de acordo com a Escritura, cumprindo profecias desses eventos modernos que vemos aí, nós lemos que Jesus falou rumores de guerra, terremotos em vários lugares. Isso não é novo, o próprio Jesus falou isso para nós lá atrás. Então, eventos modernos são esclarecidos por profecias, né? Que coisa maravilhosa. Deus sempre esclarece as coisas. Deus nunca deixa ninguém perdido ao léu assim, falar algo aqui e não se preocupe em cumprir isso. Não, nosso Deus cumpre as profecias. Amém? Como ele está vindo para buscar uma noiva, para levar no arrebatamento. Veja só, os arrebatados que a Bíblia diz, né? Então veja, vai se cumprir essa Escritura nesses dias. Aleluia! Quando Deus se manifesta, revelando a sua palavra, chamando a noiva
para cumprir esse propósito qual ele já falou sobre isso. Aleluia! A Bíblia diz assim, salvar-nos alguns, arrebatando-os até mesmo da roupa manchada da carne. Deus faz isso, Deus tem o poder de fazer isso. Agora, se alguém pensa que Deus perdeu o seu valor, e está enganado, mas Deus cumpre as suas promessas. O profeta diz que Deus não muda, não tem sombra de variação. Deus, quando fala as coisas, aquilo acontece. E Deus não quebra a sua palavra. A Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Creio que Isaías 55 diz que a palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá um propósito para quem enviei. Amém, meus amados? Que Deus nos ajude a entender essas coisas, né? E então, vamos ouvir mais uma partícula da mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecias. Quer dizer, eventos, acontecimentos, né, modernos, algo que ocorre no tempo atual, recente ou contemporâneo, são, veja, esclarecidos por profecias. Aleluia! Feliz é o homem, uma mulher, um ministério, uma igreja que consegue enxergar o esclarecimento das coisas, dos eventos através da profecia. Deus dá essa profecia que as iluminações daí não sabem o que está falando. Mas Deus nos advertiu, acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, e muitos virão em meu nome, e pior ainda, enganarão a muitos. Muitos vão estar assim. Mas graças a Deus, que a noiva de Jesus Cristo está descansada, porque creu numa mensagem, e ela nos leva de volta à Bíblia Sagrada, ao verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo. Isso foi perdido durante as eras, né? Depois dos apóstolos. O sistema romano inverteu, tirou o batismo em nome de Jesus Cristo, colocou o batismo trigo, porque eles leem a Escritura, Mateus 28:19, dizendo assim: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai meu nome, Filho meu nome e Espírito Santo meu nome. São três ofícios do Senhor, né? O nome de Pai é Senhor, Filho, Jesus, Mateus 1:21, né? E Espírito Santo é o seu nome, né? Não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Senhor Jesus Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Então, a unção de Deus estava em Jesus. Então, você tem que saber que o cumprimento de Mateus 28:19, quando ele diz: ide e ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está lá em Atos 2:38, né? Quando Pedro deu um pequeno discurso, e depois os que estavam ouvindo perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro disse assim: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, pois que a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quanto nosso Senhor chamar. Aleluia! Então, esses eventos agora não é nada novo, é apenas cumprimento. Isso, a profecia está clara, mostrando para nós, e o profeta na terra, uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus está fazendo isso. Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir mais um pouco da mensagem do profeta de Deus, que é muito bom para nós, né? Ficamos ouvindo tantas pessoas e esquecemos de ouvir a Deus. E agora, será que as pessoas realmente também estão ouvindo para poder transferir isso para outro? Sempre na dosagem da linha do Espírito. Então, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós e faça com que nós possamos fugir de todo o sistema internacional. O profeta vai falar aqui, né? Todos os eventos internacionais, tudo aquilo que o homem agrega e que não tem Deus ali. E vamos então aos eventos modernos de Deus hoje em nossos dias, né? Porque o profeta diz que o homem sempre olha lá atrás o que Deus fez, deixou de fazer, e dá glória a Deus por tudo que aconteceu, né? Pega a trajetória de Israel na Bíblia do Antigo, do tempo antigo, e vê. E vai olhando para frente lá de Nova Terra, Nova Jerusalém, 7 selos, 7 trovões, 7 taças, 7 pragas, novo nome, ainda que é bom, mas ele esquece de ver o que Deus está fazendo agora. Atual, o momento agora que estamos vivendo, o evento que está sendo esclarecido por profecias agora, contemporâneas, as pessoas não veem.
Sempre foi e sempre será dessa maneira. Eles ignoram. Eles louvam a Deus pelo que fez, louvam a Deus pelo que fará, nem sabe se vai para lá, porque para lá tem que resolver isso, tem que saber aceitar o que ele está fazendo agora. Pai, Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos lá para a mensagem, mais um pouco, né? Graças a Deus. Coisa maravilhosa. Deus abençoe. There was to be no leaven found amongst the people. No leaven. For 7 days. That means that there's nothing mixed with them. It's unleavened, constantly. And we don't E nós não queremos nenhum credo, fermentos e coisas mescladas conosco. Nós não queremos um mundo mesclado conosco. Amém. Tem de ser o pão máximo de Deus, a palavra de Deus, a inadulterada palavra de Deus. Amém, amém. Porque Glória. o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Nossos sistemas denominacionais de divergências e coisas mais colocaram fermento em nós, e isto e aquilo, e o mundo, e modas, e chegou a tal ponto que é quase Hollywood por toda parte. Finalmente chegará a ser como a Inglaterra, e um chamamento ao altar será uma vergonha. Que coisa! Como o irmão disse, como você pode recolher o peixe no bote? Isso mesmo. Temos de pregar o Evangelho em sua plenitude, com o poder de Deus para vindicar isso de acordo com a promessa dessa era e provar que essa é exatamente a vontade de Deus. Amém. Fora disso, você é somente um membro de igreja. Não importa o quanto você tente fazer um serviço para Deus. Você pode ir à reunião de ponto e costura, você pode ser muitíssimo fiel à igreja, mas a não ser que esse germe de vida eterna tenha sido pré-ordenado em você Amém. para ser um filho ou Glória. filha de Deus, Aleluia. você crescerá como algo deformado, É verdade. mas nunca será um real e verdadeiro filho ou filha de Deus. Verdade. Frequentemente conto minha pequena história de uma águiazinha. Como o fazendeiro pôs a galinha para chocar uma vez e ele tinha... Espero que isso não lhe pareça sacrílego. Mas o fazendeiro colocou uma galinha para chocar e faltava um ovo para completar a quantidade para chocar. Duvido que alguém aqui saiba qual é o número de ovos para chocar uma ninhada, de quantos consiste. Mas, de qualquer maneira, faltava-lhe um ovo, não tinha o suficiente. Deste modo, ele roubou do ninho da águia. Ela tinha 2 ovos, e ele colocou o ovo sobre a galinha. Quando aquela águia saiu da casca do ovo entre todos aqueles frangos, ela era uma ave esquisita. Ela não conseguia entender o cacarejo da galinha, não falava como ela queria ouvi-la falar. E ela ciscava no curral e comia do curral. Isso não era alimento para ela. Ela era um patinho feio entre eles. A galinha cacarejava e ela não a entendia. Ela ia nessa direção e comia isso, comia aquilo, ela não a entendia. De modo que um dia sua mamãe, ou mãe, melhor dizendo, para vocês, no sul nós dizemos mamãe. Assim, de qualquer maneira, sua mãe sabia que tinha 2 ovos e somente um deles estava ali. Ela foi em busca do outro. Ela circundou cruzou a região e finalmente ela sobrevoou o curral. Ela a viu lá embaixo seguindo aquela velha galinha. Ela gritou: Júnior, você não é frango, você é águia. Isso soou certíssimo para ele. Por quê? Ele era águia para começar. E quando um homem ou uma mulher tem se sentado sob credos e religião fria e formal, se ele está ordenado para ser filho de Deus e vê a palavra de Deus ser pregada em seu poder, e Deus indicá-la, se para começar ele é águia, ele correrá para ela tão certo como 2 mais 2 são 4. Ele não pode evitar isso porque sua própria natureza ama a palavra de Deus. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, quando ele vê a palavra de Deus ser manifestada, ele voa para ela porque ele é uma águiazinha. Enquanto continuavam a dizer, ele disse:
mamãe, como vou me levantar daqui? E ele disse, apenas dê um salto, eu apanharei. Essa é a única coisa que você tem de fazer, é dar um salto para Deus, uma promessa. Senhor Jesus, eu creio em Ti de todo o coração, eu creio na mensagem da hora, eu a vejo confirmada e sei que está certa. Salte, mamãe o apanhará. Não se preocupe, você é águia, ela estará ali mesmo para recebê-lo. Agora, nós compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo, em um grande tempo. Mas, quando as verdades desta Bíblia, crentes têm visto isso ser vindicado, a própria vindicação dela é a evidência de que Deus está nela. Absolutamente. É então que a palavra prometida, que Deus prometeu, é dada a conhecer. A semente brotou e eles a veem e creem nela. Outros simplesmente não conseguem vê-la. De qualquer maneira, eles se sentarão e olharão para ela. Você sabe, eu preguei duro bastante por toda esta nação, de modo que não deveria haver uma só mulher de cabelo curto no país. Mas, toda vez que volto, há mais. Qual é o problema? Há algo errado. Vocês sabem que a palavra diz isso. Vocês dizem, bem, isso não faz nenhuma diferença. Faz diferença. Houve um ótimo irmão que disse, vou impor as mãos sobre o irmão Branham. Eu amo. O irmão está arruinando o seu ministério. Disse, não lhe compete dizer a essas mulheres acerca disso. Disse, deixe que os pastores o digam. Eu disse, mas eles não o dizem. Eu disse, agora, ele disse, bem, isto não compete ao irmão, somente ore pelos enfermos. Eu disse, compete a quem então? Eu fui chamado a pregar o Evangelho. Disse, eu vou impor as mãos sobre o irmão e pedir a Deus para tirar isto, então. Eu disse, o irmão me deixará impor as mãos sobre o irmão também, está vendo? E eu disse, eu orarei para que Deus abra os seus olhos e o irmão verá isso. Assim, isso mesmo. Ele disse, o irmão devia pregar, o povo crê que o irmão é um servo, um profeta de Deus. Ele disse, o irmão devia ensinar a essas mulheres como obter grandes dons e profetizar e coisas assim. Eu disse, como posso ensinar-lhes álgebra quando elas nem mesmo creem em seu ABC? Isso mesmo. Assim não se pode fazer isso. Isso é somente em cada... Isso mesmo. Se você não consegue fazer as coisas comuns, como vai fazer as coisas espirituais? As coisas naturais? Certamente. Irmão, irmã, pode parecer piada, mas isto é o Evangelho. Isto é a verdade do Evangelho. Isso mesmo. Pode. Constatamos hoje que há muitas pessoas que simplesmente não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Vou lhes dizer uma que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar, de modo nenhum. Não sobre isso, não tem nada que ver com sua alma. Esse é o batismo. Veja, aqui está a alma interior, aqui dentro, que tem de vir de Deus, mas, então, no exterior, você tem 5 sentidos, e 5 entradas para o seu fazer contato com o seu lar terrestre. No interior, você tem um espírito, e aí dentro, você tem 5 saídas, sua consciência, e amor, e assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É a alma que vive, que foi ordenada por Deus. Não disse Jesus, muitos irão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei, os grandes dons de Deus. Ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Muitos virão naquele dia. Não profetizou Caifás? Ele era um diabo. Verificamos ali, e aqueles sacerdotes, aqueles grandes homens que deveriam ser os grandes líderes naqueles dias, com humildade e tudo mais, mas falharam em ver a própria palavra de Deus ser manifestada perante eles. Poderíamos simplesmente tomar um montão das que tenho anotadas aqui. E quanto a Balaão, ele era você diz, Deus muda seu parecer. Ele não muda seu parecer.
Quando Balaão saiu como um profeta e desceu até lá, um bispo, pregador, o que quer que você queira chamá-lo, ele era um grande homem. Mas quando ele consultou a Deus acerca de descer até lá e amaldiçoar a Israel, ele não gostava deles para começar. Assim, ele pediu para ir. Deus disse, não vás. Então enviaram um dignitário de algum, talvez de bispos, ou presbíteros, ou outra coisa ali, disse, mais instrução para persuadi-lo. Ele retornou e perguntou a Deus novamente. Você não tem de perguntar a Deus pela segunda vez. Quando Deus fala pela primeira vez, é isso. Você não tem de esperar nada mais. Rebeca não esperou para receber a segunda ordem. Eles lhe perguntaram, disseram, irás tu? Que ela o diga. Ela disse, irei. Ela estava firmemente inspirada por Deus. Ela se tornou uma das rainhas da Bíblia por atuar sobre a pulsação do Espírito de Deus que se moveu sobre ela para receber o que era absolutamente a verdade. E ela creu nisso. Agora nós verificamos, Balaão naturalmente ele não conseguia ver. Ele saiu e contemplou o povo, disse, agora só um minuto. Nós somos um povo grande e numeroso aqui em cima, vocês são apenas um bando disperso, está vendo? E todos nós cremos no mesmo Deus. Isso é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus e todos eles adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão. 7 altares, o número perfeito de Deus. As 7 igrejas, veja, 7 carneiros falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente, ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas, veja você, não havia uma vindicação divina. Ali, ambos eram profetas. Mas, sob o ministério de Moisés, havia uma coluna de fogo sobrenatural. Uma luz que pairava no acampamento. Havia cura divina. Havia um grito do rei no acampamento. Grandes sinais, cura divina e maravilhas. E coisas mais realizadas entre eles. Isso era um sinal de um Deus vivo no meio do seu povo. Fundamentalmente, ambos estavam certos. E Balaão tentou persuadir o povo e os enfeitiçou para dentro disso. Quando? Pouco antes de alcançarem a terra prometida. Mais 1 ou 2 dias, eles teriam estado na terra prometida. Mas agora temo, este é um duro comentário a fazer, um dia destes eu serei baleado por causa disso. Mas lembre-se disso, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por esse concílio ecumênico. Ele os está levando direto para dentro dele, para dizer, vocês são o mesmo grupo. Vocês não são o mesmo grupo. Saiam do meio dessa coisa e apartem-se. Certamente é verdade. Devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Balaão disse, permitamos que nossos filhos se casem entre si, porque afinal de contas cremos no mesmo Deus. Como podem 2 andar juntos a não ser que estejam de acordo? Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela, quando está ordenado não fazer isto ou recebeu ordens para não fazer isto? Você não pode fazer isto. Não tem como fazer isto, irmão, irmã. Você não pode misturar fermento com o ázimo. Azeite e água não se misturam. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. E assim não podemos misturar isto. Tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Saí do meio dele e separai-vos, diz Deus. Eu vos receberei para mim mesmo. Vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós Deus. Nunca poderemos fazer isso até que essas coisas sejam manifestadas e a palavra de Deus para a hora seja provada que é a verdade. Sigam as pisadas. Pentecostais, é por isso que Lutero perdeu sua mensagem. É assim que Wesley perdeu sua mensagem. Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, eles teriam sido pentecostais.
Se os luteranos continuassem, eles teriam sido metodistas. Está vendo? E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva. Se vocês se retraírem e continuarem retrocedendo para o mundo como estão fazendo agora, vocês estarão perdidos. Será somente a casca e o talo que serão queimados, sabemos disso. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas as cascas ele queimará com fogo que nunca se apaga, ainda que tenham sido uma cortadora. Elas sem dúvida transportaram, mas a vida as deixou tão logo se tornou uma folha. Continuou para formar alguma outra coisa, até que chegou à sua plena estatura. E assim a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente à imagem formada de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer e pela palavra vindicada de Deus. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Faraó não conseguiu vê-la, ainda que ela tenha se vindicado ali mesmo perante ele. Datã não conseguiu vê-la. Datã saiu lá, e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá e disse: tu tratas de pensar que és o único do grupo. A congregação inteira é santa. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. E ele disse: bem, a congregação inteira é santa. Tu tratas de fazer-te, se fôssemos dizer isso hoje, é a expressão de rua, o único seixo na praia. E Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Ele somente disse: Senhor. Caiu a entrada do tabernáculo e Deus disse: separa-te dele, e os tragou. E lembrem-se o pecado que Israel cometeu por Balaão dizer que todos eles eram a mesma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. E vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante. De 2 milhões que saíram do Egito, 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa. Todos eles dançaram no Espírito, todos eles tiveram tudo em comum. Mas, quando chegou o tempo da separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação. Amém. Quando chegou o tempo, ele disse: ora, aqui nós somos tão parecidos. Vejam, a Bíblia diz: nos últimos dias, os 2 Espíritos, Mateus 24, 24, seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, mas se parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se denominaram e caem nessa denominação e se secam e morrem. E o trigo foi avante, saindo pela... Estão vendo? Isso é exatamente correto. É uma portadora, mas não o trigo. Lembrem-se, o trigo somente vai seguindo em frente. Na ressurreição, toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo, como segue para formar a cabeça, para sair na grande ressurreição. Nunca perdoar. Paremos aqui só por um minuto. Espero não deixá-lo sem fôlego, mas veja, permita-me perguntar-lhe algo. Somente tomemos isso. Digamos, por exemplo, que esta conta estivesse certa. Quando o esperma do macho e da fêmea vem, se você alguma vez conheceu tubos de ensaio ou hibridação e coisas assim de gado, você encontrará que a descarga do macho expele cerca de 1 milhão de germes. A descarga da fêmea expele 1 milhão de ovos. Mas sabia você que há somente um deles que é fértil? Aqueles bezerrinhos, ou o que quer que sejam, nesses milhões de germes, 1 milhão de germes, haverá somente aquele pequeno germe que abrirá caminho por entre os demais germes, e passará e encontrará esse óvulo fértil, e penetrará nele, e os demais morrem. Um deles está ordenado a viver, os outros não estão, ainda que sejam todos idênticos. 1 de 1 milhão. E se fosse dessa maneira hoje à noite, há 500 milhões
que supostamente são, eu acho, de cristãos no mundo, mais ou menos esta estimativa, só arredondando os números. Se o arrebatamento viesse hoje à noite, então, dos vivos que iriam, haveria somente 500 pessoas. Bem, há esse tanto desaparecendo a cada dia, quase, dos quais eles não conseguem prestar contas. A noiva será tirada e nós nos perguntaremos de que se trata tudo isso. E as pessoas continuarão pregando, dizendo que estão recebendo isto e aquilo outro. E veja que decepção seria. Digamos que fosse isso, eu não digo que seja, eu não sei. Eu não sou uma autoridade nisso, Deus é o juiz disso. Mas veja quão facilmente isso poderia acontecer em todas as cifras e coisas mais, como isso poderia ser provado. Porque Corá não viu isso? Porque Datã não viu isso? Porque Acabe não viu isso? Quando Josafá desceu a Acabe, ele disse a Acabe: estamos em dificuldades. Sabes tu que Deus nos deu esta terra? Josué a dividiu. Conheces esse pedaço de terra aqui em cima que os sírios tomaram? Essa terra não é nossa? Sim. Nossas crianças estão famintas e os sírios, nossos inimigos, estão alimentando suas crianças, enchendo a barriga delas com o trigo que devia ser nosso. Isso está biblicamente correto. Disse: tu me ajudarás a ir até lá e tomar isso? Agora, algumas vezes um bom homem sob a influência do mal cederá. É melhor observar, igreja. Observe com muita atenção. Agora, antes de mais nada, Josafá, sendo um grande homem religioso, ele disse: bem, devíamos ir, claro, à nossa igreja, somos todos o mesmo povo. Mas eles não eram o mesmo povo. Não. Ele disse: bem, nossa igreja é sua igreja, nosso povo é seu povo. Claro, nós iremos. Ele disse: mas consultemos ao Senhor primeiro. Assim ele disse: ó Acabe, sem dúvida, devíamos ter nos lembrado disso. Bem, nós iremos. Há algum profeta do Senhor? Disse: eu tenho um seminário cheio deles, eu tenho 400 aqui, os melhores que há. Todos eles têm seus títulos de PhD, LLD, seus LLDs e tudo mais que acompanha isso. Eles são cada um. Agora lembre-se, eles eram profetas hebreus. Deu uma escola de profetas. Dizia: traze-os, ouçamos-los. Agora, eu creio que foi Zedequias, a grande cabeça sobre o bispo, todos eles, subiu ali e ele teve inspiração. Ele teve inspiração, absolutamente. E subiu ali e fez para si 2 grandes chifres de ferro. Ele disse: tu sabes, assim diz o Senhor, tu tomarás estes chifres e expulsarás os sírios do país. Todos os demais profetizaram. Isso é exatamente correto. Cada um deles, o seminário inteiro de acordo. Está vendo? Acabe disse: está vendo? Josafá, sendo de certo modo espiritual, vocês sabem, ele ainda não havia secado completamente, disse: mas não há apenas mais um em algum lugar que pudéssemos consultar? Para que queres consultar outros quando o ecumênico inteiro, o concílio inteiro diz: está bem? Desculpe-me, veja. A coisa inteira disse: isso é o que devíamos fazer. Estão vendo? Isso é o que devíamos fazer. Ele disse: mas não há apenas um outro mais em algum lugar? Aquele estranho, você sabe. Ele disse: sim, há um, Micaías, filho de Enlá, mas eu o aborreço. É sempre assim. Eu o aborreço porque ele está sempre ralhando com o nosso povo e maldizendo-me e dizendo-me todo o mal a meu respeito. Eu aborreço o homem. Disse: não fale o rei assim. Disse: vai buscá-lo. Assim ele foi até lá, o filho de Enlá, alguns dos bispos ou alguns dos anciãos, e foram até lá e disseram: agora ouve, queres regressar à organização? Dize a mesma coisa que eles dizem, eles o trarão de volta. Mas aconteceu que Deus tinha um homem sobre quem eles não podiam pôr as mãos. Deus tinha suas mãos sobre ele. Ele era somente o refletor da verdade de Deus. Disse: claro, disse: eu irei, mas eu somente direi o que Deus colocar em minha boca. Aí está o homem de Deus. Ele disse: dai-me uma noite. Assim, a noite veio, e o Senhor falou ao profeta, não julgou ninguém.
E antes de mais nada, ele saiu na manhã seguinte e disse: o que me diz disso em lá? Ele disse: vai, disse, mas vi Israel disperso em um monte, como ovelhas que não têm pastor. Ele disse: que foi que eu lhe disse? Que foi que eu lhe disse acerca disto? E ele disse: então o grande bispo se aproximou e os esbofeteou na boca. Disse: por que caminho passou o Espírito de Deus? Porque eu sei que tinha o Espírito, eu dancei nele, eu fiz todas essas coisas, veja, eu tinha o Espírito sobre mim. Por que caminho ele passou? Agora, veja, em lá, sendo um filho de Deus, ou um verdadeiro profeta de Deus, ele examinou sua visão com a palavra. Se ela não estivesse com a palavra, estava errada. Está vendo? A palavra para aquela hora. Veja. Agora, ele disse, biblicamente, a terra pertencendo a eles, a terra era deles. Biblicamente, tudo parecia estar certo, exceto uma coisa. Lembre-se, foi uma palavra que fez com que toda a confusão viesse. Eva descrendo de uma palavra de Deus. No princípio da Bíblia, uma palavra causou o problema. Jesus veio no meio da Bíblia e disse: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. No final da Bíblia disse: quem quer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela, não é... Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém, meus amados. Aí você vê a diferença do homem que serve a Deus e a diferença daquele que é alimentado pela iluminação, né? Quase 400 profetas quanto um profeta de Deus. O profeta de Deus disse que Deus precisa de um homem na sua presença, né? O Moisés, o Elias, o Eliseu. Deus sempre tem feito assim, né? E nessa era também Deus escolheu um. Nós não temos que crer em 2, 3 profetas, tem que ter um profeta só. Que vem com assim diz o Senhor. Muito bem. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Deus abençoe os que estão na escuta aí. Temos Moisés de Lima da Cruz, Tatiana Norberto, Paulo Martins, Geni Afonso, Sandra Soli. Se eu não falei seu nome, eu fico preocupado com isso, tá bom? Mas Deus abençoe. Para mim é motivo de alegria, de bênção saber que você perde um tempinho para ouvir a palavra de Deus conosco. Mas tudo isso vai ser revertido em bênção na sua casa, sua família, na sua saúde, tá bom? Inclusive, eu quero oferecer oração se você está doente, enfermo, aflito, necessitado. Ou se você está bem, lembra de alguém que sofre, ore comigo e entregue essa pessoa, você mesmo, na mão de Deus. Amado Deus, Pai Celestial, depois de ouvir tantas verdades, nos coloca, Deus bendito, no posicionamento como filhos, eleitos. Então nós podemos orar e interceder uns pelos outros. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs, se haja alguém doente agora, aflito, necessitado, ou alguém lembra de alguém que está passando horas difíceis na vida, que o Senhor seu bálsamo, se a alegria, se a paz, se a cura, a libertação para toda a vida, a alma cansada, corpo aflito. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos em tuas mãos. Ameniza as situações, seja qual for, física, moral, espiritual, o que for, que o teu Espírito Santo tome o controle e abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. E repreendemos todo o mal, toda obra satânica de enfermidade. Ordenamos que saia e que a cura aproximadamente possa brotar na vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, Deus abençoe a todos.
E nós vamos encerrar com uma faixa musical e que Deus possa confortar a todos, né? E vamos sempre olhar para Jesus, vamos adorar somente a Jesus. Não adore a igreja, não adore a denominação, não adore nenhum homem em particular. Adora a Deus que morreu na cruz através de Jesus por você. Deus abençoe, encerrando com esse louvor em nome de Jesus Cristo. Até a próxima. Deus assim nos permitir. E o meu muito obrigado a todos. Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Preferido que você ama e admira de paixão, ao ouvir sua voz te emociona, até estremece o seu coração. Mas esse ídolo não sabe quem você é, não te conhece, se te viu não lembra mais, sendo adorado fazem dele um Deus. Mas é limitado, é mortal, é incapaz. Cuidado, se a sua adoração está na pessoa errada, uma criatura que do pó foi tirada, um ser humano sujeito à morte. Mas lembre-se, somente o Criador deve ser adorado. A sua glória com ninguém ele divide. Adorar outro Deus além dele é pecado. Amém. Deus abençoe também a nossa irmã Marli Silveira, em nome de Jesus. Deus não aceita adoração indevida, tem de ser em espírito e em verdade. Deus nunca admite idolatria, também não tolera incredulidade. Ele quer ser adorado por seus filhos, para isso um lugar foi escolhido. Ele jamais não admite outro lugar. Em Jesus Cristo está o caminho provido. Amém, amém. Cuidado, se a sua adoração está na pessoa errada, uma criatura que do pó foi tirada, um ser humano que é sujeito à morte. Mas lembre-se, somente o Criador deve ser adorado. A sua glória com ninguém ele divide. Adorar outro Deus além dele é pecado. Cuidado, se a sua adoração está na pessoa